É com grande satisfação que a Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul recebe a todos nesta noite para a abertura do Congresso Estadual do Ministério Público. Comemorando sua 11ª edição este ano, o Congresso convidará os presentes a uma reflexão acerca dos desafios da instituição, sob a perspectiva da democracia, da independência e da unidade. Pois o tema central do Congresso neste ano é o Ministério Público e as perspectivas no novo século. Paralelamente, para abrilhantar ainda mais este importante momento de confraternização e troca de ideias, nós contamos com a presença de colegas vindos de vários estados do Brasil. Este evento é uma realização da Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul e conta com o patrocínio do Banrisul, da Sicredi-MP e Salutares, e com o apoio do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul e da Fundação Escola Superior do Ministério Público. Compõem a mesa de abertura deste evento as seguintes autoridades: o presidente da Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul, Dr. Vitor Hugo Palmeiro de Azevedo Neto, a Procuradora-Geral do Estado do Rio Grande do Sul adjunta, doutora Helena Beatriz Coelho, neste ato representando o governador do Estado, Tarso Genro. O Procurador-Geral de Justiça do Rio Grande do Sul, doutor Eduardo de Lima Veiga. O Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, desembargador André Luiz Planella Vilarinho. O presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, Dr. César Bechara Matar Júnior. O procurador-chefe da Procuradoria Regional da República, 4ª Região, Dr. João Carlos de Carvalho Rocha. Representante da Procuradoria do Município de Canela, doutora Letícia Casaril, neste ato representando a Prefeitura Municipal deste município. Primeiro vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, conselheiro Algir Lorenzon. Promotora de Justiça de Canela, doutora Vera Regina Corino. Conselheira Nacional do Ministério Público, doutora Cláudia Maria de Freitas Chagas. E o presidente da Fundação Escola Superior do Ministério Público, Dr. Mauro Luiz Silva de Souza. Também prestigiam esta solenidade os senhores: presidente do Conselho Nacional de Ouvidores do Ministério Público, Dr. Luiz Cláudio Varela Coelho, presidente do Colégio de Diretores de Escolas dos Ministérios Públicos do Brasil, Dr. Mário Luiz Sarrudo, procuradores, subprocuradores gerais de Justiça, para assuntos jurídicos, Dr. Ivori Coelho Neto, para assuntos institucionais, Dr. Marcelo Lemos Dornelles. Representante da Corregedoria Geral do Ministério Público do Rio Grande do Sul, Dr. Leonardo Guarizi Barrios. Presidentes de associações do Ministério Público dos seguintes estados da Federação: Acre, Admilson Oliveira e Silva; Alagoas, Adilza Inácio de Freitas; Amapá, João Paulo de Oliveira Furlan; Amazonas, Edgar Maria Rocha; Bahia, Norma Angélica Cavalcante; Ceará, Francisco Rinaldo Janja; Espírito Santo, Marcelo Souza Queiroz; Goiás, Bruno Gomes; Mato Grosso, Vinícius Martins; Mato Grosso do Sul, Alexandre Magno Lacerda; Minas Gerais, Nédens Ulisses Ferreira; Pará, Samir Tadeu Moraes da Haas; Paraíba, Amadeus Lopes Ferreira; Paraná, Vanderlei Carvalho da Silva; Piauí, Débora Giane Aguiar; Pernambuco, Norma da Mota Salles Lima; Rio Grande do Norte, Eudo Rodrigues Leite; Rio de Janeiro, Marfã Martins Vieira; Rondônia, Marcelo Lima de Oliveira; Roraima, Marco Antônio de Azeredo; Santa Catarina, Andrei Cunha Amorim; São Paulo, Washington Epaminondas Barra; Sergipe, Arnaldo Sobral. Associação Nacional do Ministério Público Militar, Ailton José da Silva. Ex-procuradores gerais de Justiça do Rio Grande do Sul, Dr. Cláudio Barros Silva, também ex-presidente da Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul, Dr. Roberto Bandeira Pereira, Dr. Mauro Henrique Renner, Doutora Simone Mariano da Rocha. Conselheiros nacionais do Ministério Público, Dr. Jarba Soares Júnior, Dr. Tito Amaral, Dr. Almino Afonso de Freitas, ouvidor do Conselho Nacional do Ministério Público.
Representante do Tribunal Regional do Trabalho, 4ª Região, Dr. Arthur Peixoto San Martin. Senhores ex-presidentes da Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul, Paulo Ricardo Tonê Camargo, Delmar Pacheco da Luz e Miguel Bandeira Pereira. Diretor de Assuntos Corporativos da Associação Nacional dos Procuradores da República, Dr. Roberto Luiz Opperman Tomé. Presidente da Associação dos Defensores Públicos do Rio Grande do Sul, doutora Patrícia Ketterman. Representante da Ajures, Dr. Vancarlo André Anacleto. Representando a Associação Nacional dos Procuradores do Estado do Rio Grande do Sul, doutora Fabiana Azevedo da Cunha Bart. Diretor do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público do Rio Grande do Sul, Dr. Luiz Inácio Vigil Neto. Senhores patrocinadores, Sicredi MP, presidente Dr. Agenor Casaril. Banrisul, gerente executivo Gelson da Silva Bandeira. Senhores procuradores e promotores de justiça, distintas autoridades civis e militares, senhores representantes da imprensa, senhores painelistas, senhores congressistas, senhoras e senhores. Neste momento, convidamos todos para ouvir a execução do hino nacional e, na sequência, o hino rio-grandense.
Convidamos para fazer o seu pronunciamento de abertura deste evento o senhor presidente da Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul, Dr. Vitor Hugo Palmeiro de Azevedo Neto. Boa noite a todos. É com muita honra que, na condição de presidente da Associação do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, em nome também de todos aqueles parceiros que viabilizaram a realização desse conclave, declaro oficialmente aberto o 11º Congresso Estadual do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, Dr. Eduardo de Lima Veiga, Excelentíssima senhora Procuradora-Geral do Estado Adjunta, Dr. Helena Beatriz Coelho, que neste ato representa a sua excelência o governador do Estado, Dr. Tarso Genro, Excelentíssimo senhor Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Desembargador André Luiz Planella Vilarinho, Excelentíssimo senhor Presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, Dr. César Bechara Matar Júnior, Excelentíssimo senhor Procurador-Chefe da Procuradoria Regional da República, 4ª Região, Dr. João Carlos de Carvalho Rocha, Excelentíssima senhora Representante da Procuradoria do Município de Canela, Doutora Letícia Casaril, neste ato representando o prefeito municipal deste município, Excelentíssimo senhor Vice-Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, Conselheiro Algir Lorenzon, Excelentíssima senhora Promotora de Justiça de Canela, Doutora Vera Regina Melati Corino, Excelentíssima senhora Conselheira Nacional do Ministério Público, Doutora Cláudia Maria de Freitas Chagas, Excelentíssimo senhor Presidente da Fundação Escola Superior do Ministério Público, Dr. Mauro Luiz Silva de Souza, senhoras e senhores congressistas, distintas autoridades, meus caríssimos colegas presidentes de associações do Ministério Público do Brasil, meus caros ex-procuradores gerais de justiça, que honram a associação com o prestígio de suas presenças nesse ato, meus caríssimos ex-presidentes da Associação do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, senhores congressistas, senhores e senhoras. Há algum tempo, quando estava sendo edificada a atual moldura constitucional do Ministério Público, revitalizaram-se a nível nacional e nos estados os grandes encontros institucionais, nos quais se buscava proporcionar a discussão e a reflexão sobre o modelo brasileiro do Ministério Público e, ao mesmo tempo, proporcionar a aproximação e o congraçamento de seus membros. Nesse palco é que foi construída a ponte que conduziu o Ministério Público, de mero coadjuvante da cena judiciária, à condição de instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado e a quem incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, na fidedigna dicção da Carta Magna de 1988. Embora já se tenha ultrapassado o momento histórico da redemocratização do país e da consolidação do papel do Ministério Público na nova composição cênica do Estado, vivemos ainda um momento que exige especial atenção por parte dos integrantes da instituição e de todos aqueles que cultuam os valores da República e da democracia. É induvidoso que o Ministério Público galgou lugar de destaque no cenário político-institucional e ascendeu ao primeiro escalão da estrutura estatal. Garantias, prerrogativas, autonomias lhe foram asseguradas a nível constitucional. No entanto, paradoxalmente, nunca a instituição esteve tão vulnerável e suas conquistas
tão contestadas como nos dias atuais. Aliás, poucas vezes na história desse país, adaptando um conhecido bordão da época, uma instituição pagou um preço tão alto como o Ministério Público de hoje. Pagamos, às vezes, pelo que fazemos, outras pelo modo como fazemos, seja ele qual for, e outras ainda pelo que deixamos de fazer. Pagamos caro por nossos equívocos e excessos, e injustamente por nossos muitos e inegáveis acertos. E é nesse contexto, ressalte-se, absolutamente intrigante, que a Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul convida a todos para compartilhar reflexões e, na medida do possível, projetar a superação de algumas idiosincrasias e perplexidades que ainda afetam o universo institucional e classista. Refiro-me, inicialmente, à verdadeira campanha que se desenvolve, e não é de hoje, contra os serviços e os servidores públicos em geral, tidos por muitos como responsáveis pelo desequilíbrio das finanças públicas, o que repercute diretamente e negativamente no trato de questões remuneratórias e previdenciárias de interesse dessas categorias profissionais. Nesse campo, direitos consagrados são reformulados ou simplesmente desatendidos ao sabor das alegadas necessidades do momento. As peculiaridades que envolvem a prestação do serviço público e a especialíssima condição daqueles que exercem função típica do Estado são, na maioria das vezes, totalmente desconsideradas. Esquece, quem dessa forma pensa e age, que, por exemplo, nós, membros do Ministério Público, assim como outros integrantes de carreiras típicas do Estado, não podemos exercer outra atividade profissional salvo o magistério. Não temos fundo de garantia por tempo de serviço e outros direitos dos trabalhadores, inclusive de trabalhadores do setor público. Que a previsão constitucional garantidora da revisão anual dos subsídios também tem sido solenemente ignorada. Que deixamos de perceber os adicionais de tempo de serviço, marca de toda organização laboral estruturada em carreira, pois tal parcela remuneratória passou a ser concebida como criminoso penduricalho ou odioso privilégio. Do mesmo modo, nossas contribuições previdenciárias, compulsoriamente honradas, ao contrário daquelas previstas para o Estado, são desprezadas, assim como são desconsiderados os cálculos atuariais indicativos de que as contribuições paritárias, servidor mais Estado, consideradas as regras atuais de aposentadoria, comporiam reserva suficiente para pagar a aposentadoria integral até mais ou menos os 110 anos de vida do beneficiário. E nós nem temos a pretensão de viver tanto. De outra banda, mas ainda nesse contexto mais amplo a que estou me referindo, a pretexto de dar cumprimento à lei de acesso à informação, pretendem agora os gestores públicos, cedendo à pressão de outros setores, especialmente da mídia, expor publicamente dados atinentes à vida privada dos servidores, afrontando valores constitucionais definidores de garantias individuais e fragilizando ainda mais a segurança pessoal e familiar desses agentes públicos. E o que é pior, sem produzir qualquer resultado efetivo em relação ao que a nova legislação pretendeu, ou seja, possibilitar o exame permanente e qualitativo dos gastos públicos. No contexto específico da vida institucional, muito também temos a refletir e questões a superar. Aliás, essas matérias são o foco dos debates e discussões que ora iniciamos. Cumpre-me assim, tão somente a título de provocação aos congressistas, nesse momento, de forma interrogativa, elencar algumas. Inicio por aquelas que dizem respeito ao DNA ministerial. Que regras de direito penal e processual penal são adequadas para salvaguardar, com efetividade, os principais bens jurídicos dos cidadãos e da cidadania? Em outras palavras, que reformas penais queremos? Ainda, como responder às inúmeras propostas de alteração legislativa que suprimem ou fragilizam garantias e prerrogativas institucionais dos agentes do Ministério Público, ou retiram desses atribuições típicas da instituição, cujo exemplo mais evidente é a PEC 37,
batizada por muitos como PEC da impunidade. No plano da democracia interna, há muitos anos nos debatemos para que os governadores escolham para Procurador-Geral de Justiça o mais votado da lista ofertada pela instituição. Mas continuamos a votar em 2 ou 3 nomes. Embora nos seja perfeitamente possível, dentro das regras vigentes, exercitar o voto nominal, uninominal, única forma de explicitar induvidosamente a vontade da classe. Abriram-se, na grande maioria dos Estados-membros, por meio de reformas legislativas, a possibilidade de a chefia institucional ser exercida por integrante do primeiro grau da carreira. Mas não superamos a impossibilidade de que tais colegas possam exercer, por exemplo, a simplória função de assessoramento da administração superior. Sem falar da contradição ainda vigente na lei federal quanto à participação de promotores no órgão colegiado, o Conselho Superior do Ministério Público. Poderia prosseguir alinhando assuntos que merecem aprofundada reflexão, mas seguramente a programação de hoje e do restante do Congresso é muito mais rica do que estas despretensiosas e isoladas referências que acabo de fazer. Meus caríssimos colegas, caríssimos convidados, ilustres autoridades, ao longo de 10 edições, o Congresso Estadual do Ministério Público do Rio Grande do Sul consolidou-se como um dos principais eventos de busca de consensos mínimos em relação às questões institucionais e à defesa da sociedade. Nessa 11ª edição, o desafio é, sem prejuízo de buscar soluções e encaminhamentos para nossas demandas do presente, estimular a reflexão acerca das perspectivas que divisamos para o Ministério Público nesse novo século. Cumprir essa tarefa, sem dúvida, pressupõe uma longa caminhada. O caminho, às vezes, certamente se mostrará penoso, todos sabemos. Mas, como diz o célebre poeta espanhol Antônio Machado, ao caminhante, na verdade, não há caminho. Ele se faz ao caminhar. Portanto, caminhemos. A Associação do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul terá imenso prazer em acompanhá-los. Muito obrigado. Passamos agora a palavra ao Dr. César Bechara Nader Matar Júnior, presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, CONAMP. Excelentíssimo senhor Vitor Hugo Palmeiro de Azevedo Neto, querido amigo, presidente da Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul, nosso anfitrião, em nome de Vossa Excelência, eu saúdo toda a classe ministerial gaúcha. Quero saudar, em seu nome também, todos os presidentes de associação que para cá correram, para este evento acorreram, inclusive para a nossa reunião ordinária do Conselho Deliberativo da CONAMP, realizada hoje, terminada agora há pouco. Em vosso nome também quero homenagear todos os ex-presidentes, os presidentes de associação de ontem e que aqui se fazem presentes. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, doutor Eduardo Veiga, homenageio Vossa Excelência também por estar nos recebendo como anfitrião neste evento. Em vosso nome também homenagear a valorosa instituição do Ministério Público Gaúcho e todos os procuradores-gerais de justiça de ontem aqui presentes, como também todos os integrantes da mesa diretora dos trabalhos. Queridos senhores conselheiros do Conselho Nacional do Ministério Público, além da doutora Cláudia Chagas, que integra a mesa, doutor Tito Amaral, doutor Jarbas Soares Júnior, doutor Almino Afonso Fernandes, queridos colegas, membros do Ministério Público do Rio Grande do Sul, associados também da CONAMP, senhores juízes, advogados, minhas senhoras, meus senhores, o Ministério Público e as perspectivas do novo século. Quando Giovanni di Pietri, nos longínquos idos do século XIII, idealizou as sábias palavras
que dizem contidas na mais bela das orações franciscanas, por óbvio, em missão extremada e de sacrifício, em todo caso divina, traduziu para a linguagem dos homens o sentimento balizado por nosso Senhor Jesus Cristo em vida e morte. Convertido, inclusive à pobreza espontânea, foi preso, escorraçado, humilhado e injustiçado. Mas Giovanni não se deixou abater sequer pela doença, que acabou por levar-lhe para junto do Pai ainda moço. De legado, além do amor incontido a Deus, uma revolução no pensar da época e de sempre, o culto à humildade, ao desprendimento, a doação ao próximo e a entrega resignada à sua missão. Pois, segundo ele, ao ofertar um beijo a um leproso, o que antes era amargo se converteu em doçura da alma e do corpo. De sua dedicação incontida, brotam os irmãos menores e a primeira ordem, como as pobres senhoras de Clara e a segunda ordem. Rebatizado, renasceu Francesco Bernardone, o Francisco Santo de Assis. Tal e qual, o Ministério Público também nasceu nobre, como aposto do poder. Em pleno século XXI, a evolução gradual da instituição verteu-a de sustentáculo dos arbítrios autocráticos de monarcas medievais em um filho da democracia clássica e do Estado de Direito, verdadeiro agente transformador da sociedade e implementador da justiça social. Lamentavelmente, as conquistas até o momento alçadas, como as garantias inscritas na Carta de 88, são permanentemente colocadas à prova. Se exageros são consignados na atuação isolada, ali e alhures, o argumento não pode lastrear o desejo pessoal de alguns de enfraquecer o Ministério Público, pois emudecer o promotor, calar o procurador, é suprimir da sociedade um dos mais legítimos instrumentos de controle da transparência, em especial na administração pública. Ainda assim, se o Ministério Público afronta as forças negativas da sociedade, neutraliza o poder econômico quando contrário ou nocivo a ela, combate os mecanismos de repressão quando espúrios ou violentadores dos direitos humanos e sociais, transforma-se ele no cotidiano de sua atuação discreta e silenciosa, e assim deve ser, no último, e não raro, o único bastião de defesa capaz de evitar o esmagamento do povo e da sociedade. De outro lado, é preciso que aproveitemos o momento ora vivenciado pela instituição, de reafirmação das conquistas alcançadas há pouco mais de 20 anos, para reflexão sobre onde estamos e aonde precisamos ir. Temos sim, e todas as instituições devem fazê-lo, que estabelecer um meia-culpa, inclusive no que tange à boa utilização dos instrumentos e dos mecanismos de tutela disponibilizados ao Ministério Público pela Carta Constitucional Pátria. Não podemos mais simplesmente nos indignar com as mazelas do Estado, nos chocar com a infância abandonada, com a velhice escorraçada e com a desconstrução da família. Como não mais podemos calar quando vemos a cidadania aviltada pela violência. Temos, sim, que buscar do Estado a satisfação das necessidades sociais e pôr um fim no prende e solta que garante uns poucos, mas aflige a esmagadora maioria da população e assoberba os tribunais de inúteis papéis. Enfim, o futuro se faz hoje, e o Ministério Público, mais uma vez, deve estar na vanguarda das mudanças que a sociedade espera do Estado brasileiro. Essa é a nossa missão. De toda sorte, ao Ministério Público relega-se um novo munus, não menos árduo, o de ser facilitador da franciscana reaproximação com a gama social de desvalidos, os quais, na mens legis da Carta Cidadã, deram ensejo ao fortalecimento da instituição e fundamento aos contornos e às feições que hoje guardamos. O Ministério Público, como qualquer instituição republicana, não possui um fim em si mesmo e, portanto, só justifica sua existência à luz do adequado préstimo aos cidadãos que dele necessitam e que não distinguem os organismos estatais entre si, já que apenas vislumbram o Estado arrecadador e dele clamam a satisfação de seus prementes anseios. Como propugnar assim por garantias e direitos, se de nós a sociedade não mais precisar? Como preservar poderes e garantias, se extrapolarmos nossos limites legais e constitucionais e nos entregarmos levianamente aos holofotes? Como manter nossos instrumentos de guarda social,
se os banalizarmos em prol de uma produtividade carreirista. Volvamos nossos olhos, pois, às nossas origens e ao povo que nos legitima. Ouçamos, parafraseando o ministro, as vozes das ruas. Percamos 1000 vezes o apoio dos ímprobos, mas jamais o da sociedade que nos empresta e apenas nos empresta os instrumentos e o mandato republicano para bem defendê-la e ao Estado democrático de direito, dos despautérios de uns poucos que insistem em fazer do público o privado. Somos partes de uma engrenagem que deve dialogar e que precisa se mostrar mais eficazmente para o público externo e funcionar, acima de tudo, como fator de redução dos conflitos. A politização excessiva, até fratricida da instituição, o risco de banalização de nossos instrumentos de atuação judicial e extra, e o, por vezes, limitado alcance efetivo de nossas ações, por exemplo, constituem problemas que precisam ser enfrentados e discutidos em todas as esferas administrativas e de debates, como neste Congresso. Reafirme-se, não podemos, sob qualquer hipótese, dar causa ao abandono do povo que nos legitima e que nos emprestou os instrumentos para defendê-lo e ao regime democrático. Busquemos, sim, e temos que fazê-lo, preservar nossas funções, garantias e prerrogativas, mas tenhamos em mente que isso passa pela imposição de que a sociedade reconheça que o nosso mandato é necessário e que estamos cumprindo o nosso mistério plenamente. A identidade do Ministério Público repousa no reconhecimento social de sua relevância, na atuação dos membros de forma mais próxima da comunidade, dos mais necessitados, dos desvalidos, dos mais carentes, enfim, daqueles de toda sorte hipossuficientes. Pelo que havemos de fazer nossas as lágrimas entoadas de Gibran, o príncipe dos poetas libaneses. Como posso perder a fé na justiça da vida, se os sonhos dos que dormem num colchão de penas não são mais belos do que os sonhos dos que dormem no chão? O membro do Ministério Público que troca a tentativa de dar efetividade à solução de conflitos pela imediata judicialização de problemas, como primeira etapa de atuação, está se afastando de sua missão constitucional e se distanciando da sociedade, assim banalizando os instrumentos judiciais a nós ofertados por ela própria e contribuindo involuntariamente para o risco às nossas prerrogativas e garantias. O membro do Ministério Público é verdade, não barganha. O membro do Ministério Público não negocia sua atuação, mas pode e deve ser vetor para a composição de litígios sempre que possível. O caminho trilhado pelo Ministério Público brasileiro sempre foi pleno de percalços e continuará a sê-lo, aliás. E, aliás, o poeta proclamara que no caminho havia uma pedra. Pelo que uso do ensejo para render efusivas homenagens da CONAMP, Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, aos incansáveis membros do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Se a estrada é tortuosa, colegas, os ataques estão em cada curva e decorrem, a pretexto de excessos, sim, mas, em verdade, como fruto da atuação implacável dos membros do Ministério Público, particularmente no combate à corrupção, que alcançou níveis de insustentabilidade. Sendo certo que tais saques não partem de poderes ou de instituições, mas de parcelas deles, privilegiadas pela improbidade administrativa e que insistem em caminhar na contracorrente da história, preferindo permanecer surdas ao clamor das ruas e cegas às mazelas decorrentes. Nessa esteira, contudo, há que se apartar o administrador mal-intencionado daquele que laborou em equívoco e o administrador ou político virulento daquele que é alvo de perseguição. O combate há de ser centrado sempre no ato, jamais no cidadão, sob pena de vermos retirada da atuação a necessária impessoalidade das ações como exigido dos entes políticos, inclusive os membros do Ministério Público, e dando ensejo, por conseguinte, ao movimento contrário às nossas prerrogativas, recorrente e que ressurge sempre que a instituição incomoda quem tem força política. O que não se pode aceitar, porque incrível e antijurídico, é que casuisticamente este ou aquele parlamentar que se veja afligido pela atuação constitucional do Ministério Público pretenda estabelecer regras punitivas de exceção ao arrepio e em afronta aos mecanismos de controle por ele próprio consignados na lei maior, enquanto integrante do Legislativo, a exemplo
da famigerada proposta de emenda constitucional número 37, como bem disse o doutor Vitor Hugo, que agride assintosamente a cidadania e tenta institucionalizar a impunidade neste país, aviltando a República e o Estado Democrático de Direito. O Ministério Público é, dentre as instituições mantenedoras do regime democrático de direito, a mais fiscalizada. Internamente, cobrado pelas corregedorias, pelas ouvidorias e pelo voto de seus membros. Externamente, submetido ao controle do Conselho Nacional do Ministério Público. Sob esse viés, impõe-se reconhecer o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Conselho Nacional do Ministério Público, o qual, em sua 4ª composição, evolui a passos largos, técnica e estruturalmente, mas que necessita afastar-se da pecha de grande corregedoria, para aproximar-se ainda mais de sua vocação para o estabelecimento de políticas nacionais para o Ministério Público que findem por garantir o caráter nacional à instituição, que não se restringe aos limites vencimentais e, sobremaneira, que assuma o papel primordial na redução das discrepâncias denotadas entre as diversas leis orgânicas estaduais e entre estas e as federais, que acabam por reconhecer vários ministérios públicos dentro de uma mesma instituição. No mesmo sentido, é necessário pôr um basta nessa sana legiferante que avança do Legislativo para o CNMP, pela via transversa das resoluções, tentando dizer o que as leis e a Constituição da República já dizem, agredindo a autonomia do Ministério Público e a independência da instituição e das nossas chefias, dando contornos ainda mais burocráticos ao que deveria ser descomplicado. O Brasil está mudando e o Ministério Público tem exercido um papel absolutamente fundamental nesse processo. A atuação ministerial na área dos direitos difusos, na improbidade, no combate ao crime organizado, na violência doméstica e outros, mas particularmente na área em que garantimos a mais rápida resposta social, aquela em que anônimos promotores e procuradores, pelo país afora, trazem um pouco de alento a famílias vitimizadas pela violência, dão a tônica de uma instituição da qual a sociedade brasileira não pode mais prescindir, porque transformou-se, com a imprensa livre, na face da própria verdade. O tempo de divisão já passou, há muito. A nossa missão, inclusive como associações, é de agregar, de associar, de unir, de aliar as congêneres estaduais, as co-irmãs nacionais e todos os colegiados da nossa instituição com intransigente humildade, mas sempre buscando em cada Ministério Público e em cada uma das nossas entidades de classe a razão da existência da nossa instituição. De acrescer a herança deixada pelas administrações que pela CONAMP e pela Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul passaram e que construíram anos de memoráveis glórias e de estimulantes derrotas, mas sempre de uma belíssima história que consagra a CONAMP e a Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul e o Ministério Público do Brasil, pelo que saúdo, além dos fundadores e dirigentes, todos os nossos, nas pessoas dos filhos do Rio Grande do Sul, Voltaire de Lima Moraes, Paulo Ricardo Toné Camargo, Cláudio Barros Silva, Delmar Pacheco da Luz, Ivori Coelho Neto, Miguel Bandeira Pereira, Marcelo Lemos Dornelles e Vitor Hugo Palmeiro de Azevedo, apenas para referenciar aqueles com os quais tive e tenho o prazer de aprender sempre, e seus respectivos corpos diretivos, que a seu tempo e modo edificaram esta magnífica entidade gaúcha, referência classista nacional, consagrada especialmente por sua respeitabilidade. O Ministério Público e as perspectivas do novo século. No mote central deste evento, Dr. Vitor Hugo, realizado em uma das mais belas e inebriantes, literalmente, regiões do país, no estado berço de grandes revoluções políticas e culturais e de grandes revolucionários, das mais diversas matizes, mas que forjaram, com sangue, as mais belas histórias do povo brasileiro e de nossa nação. Discutiremos aqui os rumos de nossa instituição e o que legaremos dela para os nossos filhos. Acresço em agradecimento o gentil convite formulado pelo Dr. Vitor Hugo e pelo Dr. Eduardo Veiga. Concluo
rememorando o ensinamento do sempre líder Walter Paulo Sabella, ex-presidente da Associação Paulista do Ministério Público, e que viveu como poucos os tormentosos dias da Constituinte de 88, em palavras incertas na obra Uma História Sem Fim, do eterno presidente da CONAMP, Joaquim Cabral Neto, de que ninguém, nem mesmo nenhuma geração, pode dar-se a veleidade de dizer que construiu o Ministério Público. Todas as gerações o fizeram e o fazem continuamente. E o dever de continuar a fazê-lo está fadado a protrair-se no tempo indefinidamente. Queridos colegas, desenhemos agora o Ministério Público que queremos para o futuro. Escrevamos, pois, mais um capítulo da história de nossa instituição. O futuro dela está em nossas mãos. Entreguem-se aos encantos da cultura, da culinária, da música, da gente e da Serra Gaúcha. E deixem-se levar pela atmosfera de sonho, beleza e poesia que o Ministério Público do Rio Grande do Sul, por sua associação, agora nos proporciona. Um magnífico 10º Congresso Estadual a todos e que saiamos daqui profissionais e pessoas ainda melhores. Muito obrigado. Neste momento, ouviremos o Dr. Eduardo de Lima Veiga, Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Boa noite a todos. Permitam-me saudar inicialmente o Dr. Vitor Hugo Palmeiro de Azevedo Neto, nosso presidente da nossa associação, senhora Procuradora-Geral do Estado adjunta, doutora Helena Beatriz Coelho, nesse ato representando o governador do Estado, doutor Tarso Genro, senhor vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado, desembargador André Luiz Planella Vilarinho, o excelentíssimo senhor presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, doutor César Bechara Matar Júnior, senhor chefe da Procuradoria Regional da República da 4ª Região, doutor João Carlos de Carvalho Rocha, senhor representante da Procuradoria do Município de Canela, doutora Letícia Casaril, neste ato representando a Prefeitura Municipal do município, senhora promotora de Justiça de Canela, doutora Vera Regina Melati Corino, muito obrigado, senhora Conselheira Nacional do Ministério Público, doutora Cláudia Maria de Freitas Chagas, senhor presidente da Fundação Escola Superior do Ministério Público, doutor Mauro Luiz Silva de Souza, senhor vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, eu quase ia pulando o senhor, meu amigo Algir Lorenzon, senhores ex-procuradores-gerais de Justiça, senhora ex-procuradora-geral de Justiça, ex-presidentes da Associação do Ministério Público, senhoras e senhores congressistas, meus colegas, senhoras e senhores. É com alegria que participo, neste momento de afirmação associativa, mais um elemento decisivo para a coesão institucional e de evidente relevo para o cenário jurídico, institucional e social, não apenas do Rio Grande do Sul, mas também do Brasil, como já demonstra o rol de personalidades reunidas para os debates que logo seguirão. E é com satisfação pessoal que participo da abertura do 11º Congresso Estadual do Ministério Público, tratando de nossas perspectivas no novo século. Inicio ressaltando o imenso trabalho realizado pelo presidente Vitor Hugo e, naturalmente, por toda a sua equipe, em especial o colega Sérgio Heres, coautor desta obra e nesta maratona sem fim, sempre em busca da consolidação do Ministério Público. Caro Vitor, se a amizade permite alguma informalidade, é gratificante conviver com a tua liderança, apreciar e colher os frutos da forma serena como tu te relacionas com a classe, com toda a classe e em todos os momentos, e com as entidades país afora. Aproveito para igualmente declinar o privilégio de estarmos representados associativamente pelo doutor César Bechara Nader Matar Júnior, presidente da CONAMP, e inspirador na luta que imprime, com lucidez, ao seu cotidiano, de graves missões institucionais, agregando a larga experiência nacional com a riqueza e a diversidade cultural de nossos irmãos paraenses. Além de alegre,
sinto ainda certa dose de indignação. E permitam-me explicar o motivo. Julgo que se trata de atitude, se bem dosada, positiva para o nosso encontro. Já disse que a indignação é uma emoção, e evocá-la pode nos remeter para o movimento dos indignados, para as primaveras árabes, para o Occupy Wall Street. Nós somos os 99%. Impossível não lembrar de tantas manifestações mundo afora, a ponto do Times escolher como personalidade de 2011 o manifestante. Em muitas cidades, em muitos países, em todos os continentes, algumas coisas estão acontecendo. E essas pessoas estão pedindo união por uma mudança global. Ano passado, vi uma foto de uma menina de 6 anos, Abigail Garrett, de Hamden, Connecticut, Estados Unidos, segurando um cartaz que dizia: "Look, Mom, no future." Olha, mãe, sem futuro. A Abigail é o nosso campo de batalha. Estou na presidência do Grupo Nacional de Direitos Humanos, por delegação do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais. Neste universo, direitos humanos, que tem uma galáxia ligada ao direito público interno de cada país, que chamamos de direitos fundamentais no jargão do direito constitucional, partilho duas premissas com as senhoras e os senhores, pois condicionam nossas atividades profissionais. Por um lado, convivemos num ambiente plural e cada vez mais complexo. Por outro, o caldo cultural não esconde sentimentos e matizes intolerantes, proibições desproporcionais, discriminações, naturalização das injustiças, exacerbação do individualismo hedonista, a ponto de especialistas afirmarem que o maior desafio de nossos tempos na área da educação é o aprender a conviver, a tolerar. Noutra linha, é evidente que a interdependência entre direitos humanos, democracia, paz e desenvolvimento. O cenário adverso é pleno de ameaças, miséria e exclusão, o que toca nas minorias, nas migrações, o apartheid social de que fala o professor Boaventura de Souza Santos. Discriminação e intolerância, alimentando os fundamentalismos, e certo fascismo societal, terrorismo, e aqui, entre nós, o crime organizado e a corrupção. Nesse contexto, o Estado e seus agentes políticos só se legitimam se estiverem a serviço das pessoas, numa agenda precisa: respeitar e promover a dignidade das pessoas humanas. Os direitos humanos, inclusive os de apelo internacional, e os direitos fundamentais, por evidente, que já estão constitucionalizados. Creio que a dignidade e tais direitos não são dádivas, nem qualidades inerentes, são antes um fenômeno cultural, resultado de lutas, de um processo de atribuição de valor e reconhecimento recíproco pelo direito e pela política. Por isso estamos aqui. Intuo, aliás, e dia desses houve algo parecido, da boca de um grande sábio, o professor Fábio Conder Comparato, que em breve teremos, aos moldes da ação direta de inconstitucionalidade, a ação direta contra a violação de direitos humanos. E, de algumas maneiras, vivemos tal ambiente. Por exemplo, no controle de convencionalidade, a que submetemos o direito interno, mesmo orgulhoso de sua soberania, mas prestando conta aos pactos e tratados internacionais de direitos humanos, expressamente referidos na reforma constitucional da Emenda 45 de 2004. Aliás, se me permitam, ao falar em reforma constitucional, impõe deixar nossa palavra no debate público que se descortina legitimamente no Parlamento Federal, pelo menos em relação a duas propostas de emenda constitucional que tramitam. A primeira, a PEC 15 de 2011, pretende racionalizar o sistema recursal brasileiro, dando efetividade ao duplo grau de jurisdição, que não pode continuar, em muitos casos, a transformar-se em 4, e tem bem, por isso, nosso integral apoio. A segunda, como já referido pelos oradores que me antecederam, a PEC 37 de 2011, que tem o chamado de PEC da impunidade, e ao restringir as possibilidades de investigação pelo Ministério Público, pela via ubíqua, ao estabelecer monopólio investigativo das polícias, vem na contramão das exigências da cidadania brasileira, exausta com a corrupção e o mal feito, nas palavras da própria Presidenta da República. Se nossa missão é constitucionalmente conformada, permitam duas
ou 3 reflexões sobre o papel da nossa associação, a promotora do encontro, em nossa vida institucional. Creio que as entidades corporativas não se prestam mais, ou dito com a precisão necessária, não se prestam apenas para reivindicar melhorias salariais, de todo modo e papel inexorável, ou propiciar atividades de lazer. Antes de tudo, a associação tem uma função de alinhar as agendas, conciliar a dimensão pessoal de cada um de nós, membros do Ministério Público, com os interesses da sociedade, para o que é imprescindível a participação ativa nas grandes discussões que envolvem os temas nacionais. Não encontraria melhor exemplo desta função contemporânea de responsabilidade social que este Congresso. Tal proatividade não é só importante para a valorização do Ministério Público, bem como na busca de soluções para a melhoria institucional, mas se insere também nesta empreitada cívica em busca de um país melhor para que nossos filhos e netos vivam em paz e dignidade. O preço cobrado dos que pessoalmente aceitam o desafio de gerir o presente com os olhos no futuro, a par da abnegação individual e familiar, é a vigília, perene e atenta, a presença em todos os momentos importantes, e eles têm se multiplicado no tempo e no espaço de modo exponencial. Daí a importância de uma equipe afinada. O fato é que esperamos dos líderes sugestões e ações no sentido do aperfeiçoamento legislativo, o esforço na solução de aflitivos problemas institucionais, que já é meio caminho andado para a solução de muitas das nossas questões. E para a consolidação do Ministério Público, que é tarefa de todos nós, diariamente, executar a estratégia, que não passa disso, colocar em prática nossas escolhas em busca da visão compartilhada, pautada pela missão constitucional. É inestimável o apoio das entidades associativas, dos movimentos sociais, dos líderes do setor produtivo, maiormente diante da envergadura da nossa tarefa. A presença de nosso colega, sempre colega, Paulo Ricardo Tonê Camargo entre nós, e a conferência que se segue insere-se neste contexto, de uma personalidade nacional, cujas raízes gaúchas cresceram no Ministério Público do Rio Grande do Sul, e cujo talento e carisma transbordantes tornaram natural que lutasse também noutras trincheiras, sem abandonar a nossa, com o benefício adicional de ser nosso correspondente permanente em todas as batalhas, como homem global que é. Desejo ainda que juntos possamos enfrentar e vencer grandes e boas lutas que nos esperam lá fora. Quero, por fim, reafirmar o fator que nos mobiliza como instituição e agentes políticos comprometidos com a transformação social e vocacionados a conciliar democracia com respeito à ordem jurídica. E nossa diretriz mais valorosa, nossa contribuição na argumentação pública, promover a dignidade das pessoas. É de Tom Zé, um verso que para mim encanta e concretiza o conceito de dignidade humana. Em cada homem sozinho, a casa da humanidade. Muito obrigado, bom trabalho a todos nós. Nós agradecemos a presença dos componentes da mesa de abertura e os convidamos para que ocupem a primeira fila deste auditório, a fim de darmos início à próxima atividade desta solenidade.
Dando início ao primeiro ato do Congresso, antecedendo a conferência de abertura, nós faremos neste momento a entrega da comenda Dirceu Pinto. Nascido em abril de 1940 em Porto Alegre, Dirceu Pinto ingressou no Ministério Público em 1971. Entre diversas atividades funcionais e associativas, foi vice-presidente da Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul e diretor da revista do Ministério Público. Foi também professor nos primórdios da Escola Superior do Ministério Público. Mas, acima de tudo, Dirceu Pinto foi um verdadeiro irmão de seus companheiros e exemplo a todos que o seguiram na carreira. Instituída em 1996, a Comenda Dirceu Pinto tem o objetivo de reconhecer o trabalho de homens públicos, lideranças comunitárias e membros do Ministério Público que se destacaram em suas áreas de atuação na defesa dos interesses maiores da sociedade. Também são homenageados com a comenda aqueles que, no exercício de suas funções, contribuíram para a consolidação e fortalecimento do Ministério Público. Os homenageados deste ano serão Paulo Ricardo Tonê Camargo, ex-presidente da Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul, a senadora Ana Amélia Lemos e os procuradores de Justiça Mauro Henrique Renner e Miguel Bandeira Pereira. Nós convidamos para subir ao palco o presidente da Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul, Dr. Vitor Hugo Palmeiro de Azevedo Neto, e o procurador de Justiça Cláudio Barros Silva, que acompanharão nosso primeiro homenageado, Dr. Paulo Ricardo Tonê Camargo. Dr. Paulo Ricardo Tonê Camargo é natural de Porto Alegre, graduado em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Unicinos. Ingressou no Ministério Público em 1986. Atuou nas comarcas de Nova Petrópolis, Santiago, Rio Grande e Porto Alegre. Foi professor na Unicinos, na Universidade Federal do Rio Grande, na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, na Escola Superior do Ministério Público e na Escola Superior da Magistratura. Foi o primeiro superintendente da Superintendência de Assistência à Saúde do Ministério Público, presidente da Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul, no período 93-94, subprocurador-geral de Justiça e procurador-geral de Justiça substituto. Em 1998, exonerou-se do Ministério Público, iniciando trajetória na iniciativa privada, sendo atualmente vice-presidente de Relações Institucionais das Organizações Globo, após ter atuado como vice-presidente de Relações Institucionais e Jurídico do Grupo RBS em Brasília. Amigos, esse é um momento extremamente emocional para nós da Associação do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. E tenho certeza também para o Ministério Público do nosso Estado, para a Fundação Escola Superior do Ministério Público, porque nós estamos prestando uma homenagem a uma das pessoas mais queridas na nossa instituição. O Dr. Paulo Ricardo Tonê Camargo, quem teve o privilégio de conviver com ele, sabe por que eu estou dizendo essas palavras. Mas, embora a honra, Dr. Tonê, de fazer isso pessoalmente, pela condição especial que hoje ostento de presidir a nossa associação, eu fiz questão de ser acompanhado, nesse momento, pelo colega Cláudio Barros Silva, que, em primeiro lugar, instituiu a comenda Dirceu Pinto enquanto presidente da Associação do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul no ano de 1996. Mas, mais do que isso, o doutor Cláudio Barros Silva teve a espinhosa missão de um dia, lá no longínquo ano de 2000, receber no gabinete de Procurador-Geral de Justiça o Dr. Paulo Ricardo Tonê Camargo com uma petição
pedindo o afastamento da nossa instituição. E eu recordo com uma certa tristeza, e relato porque soube pelas fontes originais, que naquele momento o procurador-geral pegou a sua caneta e ambos, já com os olhos lacrimejando, despachou que, lamentavelmente, teria que deferir aquele pedido. Por isso que nós hoje, a Associação do Ministério Público, convidou, junto com a Procuradoria, com a Fundação Escola Superior do Ministério Público, o Dr. Cláudio para participar dessa homenagem, que nada mais é do que um resgate que o Ministério Público faz por tudo aquilo que Vossa Excelência já fez, pelos seus colegas do Ministério Público e pela própria instituição. Dr. Cláudio, o senhor tem a palavra. Caríssimos amigos, nosso homenageado, meu presidente, o nosso presidente retratou momentos, Tonê, que nós vivenciamos. Nós temos tantas histórias que podemos contar e vejo amigos aqui que vivenciaram contigo tantas e tantas histórias naquela década de 90 em que nós lutávamos pela consolidação da nossa instituição. Mas eu queria fazer alguns registros. Nós falamos muito em unidade da instituição. O exemplo que eu tive com relação à unidade da nossa entidade de classe se deu exatamente no momento difícil da nossa associação, quando se projetava um embate eleitoral e os colegas resolveram sentar e, com a capacidade do acertamento, acertaram a forma de fortalecer a instituição pela sua associação de classe. Tivemos como candidato, na época, o colega Paulo Emílio Barbosa, a quem eu prestava um apoio de organização da sua campanha, e os colegas da outra chapa, Paulo Tonê Camargo, Delmar Pacheco da Luz, Juarias Vitorino Gonçalves, vieram para ser vice-presidentes do colega Paulo, e a classe saiu fortalecida naquele momento. Depois daquele ato e daquele processo, nós tivemos uma década de fortalecimento e crescimento da nossa instituição. Tive a oportunidade de ser vice-presidente na gestão do colega Tonê Camargo, que sucedeu o colega Paulo Emílio, e o colega Delmar foi meu vice-presidente, sucedeu-me, e assim por diante, ou seja, nós fortalecemos a instituição na aproximação dos colegas naquele estado. E isto se deu pela capacidade dos colegas, dentre os quais o Tonê, para fortalecer a instituição. Mas não só isso. Tonê estava no Ministério da Justiça, trabalhando com o ministro Nelson Jobim, e retornou ao Estado e veio trabalhar na administração, porque o colega Odilon Rebés Abreu havia saído para a agência estadual. E nós trabalhamos juntos com o colega Sérgio Gilberto Porto, aliás, um grande membro do Ministério Público, que foi o que iniciou o processo de modernização da nossa instituição. Né? E nós, a partir daquele momento, passamos a trabalhar em conjunto. Tonê Camargo, subjurídico, e eu era o subadministrativo. Depois o Tonê saiu se licenciou para tratar de assuntos pessoais, já que fora convidado para ser um grande executivo numa empresa de comunicação social. E 2 anos após, ou seja, no último dia, entra no meu gabinete o Tonê Camargo com o seu pedido de exoneração. Sentamos, conversamos, tentei de todas as formas dissuadi-lo, dizer que havia espaço e o espaço seria dele, porque teria sido Procurador-Geral de Justiça, certamente pela liderança que tinha. Continuaríamos todos trabalhando juntos, porque éramos um grupo que trabalhava junto, e nós teríamos certamente a capacidade de gestão que ele sempre demonstrou. Mas disse ele que não, que a opção de vida era aquela, e que estava com muita tristeza, e nós, de fato, estávamos os dois no gabinete, com muita tristeza estava saindo da instituição que tanto dera a ele, mas sempre continuou membro do Ministério Público. Lembro que nas nossas viagens, encontros que eventualmente aconteciam em aeroportos ou dentro de aviões, certa vez,
estávamos diversos colegas e deputados, e chegou o deputado Mendes Ribeiro Filho, hoje ministro da Agricultura. Me pegou pelo braço, eu tornei e disse baixinho: este, Cláudio, é a privatização que deu certo no Brasil. Aliás, a única privatização que deu certo no país. Então, Tonê Camargo, de fato, é esse grande homem merecedor desta comenda que realça o trabalho que Dirceu Pinto fez pelo Ministério Público nos tempos difíceis da ditadura deste país. Foi um encanzinado investigador que lutou para que nós tivéssemos condições de oferecer uma ação penal contra aqueles policiais que sequestraram 2 uruguaios e tivéssemos resultados efetivos numa época em que isto era praticamente impossível. Quando presidente da associação, queríamos era reafirmar a necessidade dos compromissos do Ministério Público na tutela dos direitos humanos, realçando o nome de Dirceu Pinto como este grande idealizador do trabalho do Ministério Público, quando nós nem pensávamos que podíamos investigar como investigamos. Então, Tonê, és merecedor desta comenda. Nós informamos que os demais homenageados receberão as comendas no último dia deste congresso, na cerimônia de encerramento. E a seguir nós assistiremos à conferência com o tema A Verdade, a Virtude e a Liberdade, proferida pelo Dr. Paulo Ricardo Tonê Camargo. Bom, meus queridíssimos colegas, amigos, dignas autoridades, mas me permitam quebrar o protocolo e chamar todos de queridos colegas e amigos. Eu, inicialmente, quero fazer um agradecimento, porque não podia deixar de estar emocionado com a homenagem que recebo, esta comenda de Dirceu Pinto, da Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul, das mãos do companheiro Cláudio Barros Silva, de tantas jornadas, né, Cláudio? De tantas jornadas. Não vou contar de todas, não te preocupe. Mas de uma época em que realmente, e eu comentava quando cheguei aqui, que vai fazer 20 anos que eu assumi a Associação do Ministério Público, a presidência da Associação do Ministério Público, em uma época que nós estávamos consolidando a instituição, nós saíamos do processo constituinte, nós estávamos exatamente na revisão constitucional. Receber o reconhecimento da minha entidade, dos meus colegas, da minha casa, porque nunca deixou de ser a minha casa, é realmente muito emocionante para mim. Eu trouxe a minha manifestação escrita por 2 razões. Uma é para não me deixar levar pela emoção. E aí, evidentemente, dificulta o que eu tenho que dizer, como está me dificultando agora. E a outra, eu disse ao Vitor Hugo, porque como velho promotor do júri, eu ia falar demais. E todo mundo está louco para ir para o coquetel. Meus queridos amigos, eu escolhi falar, já que a proposta era falar sobre a perspectiva do Ministério Público para um novo século,
para o século XXI, eu pensei de que eu estou indo na minha terra. E eu me lembrei do nosso hino que tocou há pouco, que fala de liberdade e de virtude. Os que não são daqui, a Cláudia deve ter ficado impressionada que todo mundo ouviu o hino nacional e cantou o hino rio-grandense. Né? Tu notasse, né, Cláudia? Mas isso é o Rio Grande do Sul. E nós cantamos esse hino que fala de liberdade e de virtude. Povo que não tem virtude acaba por ser escravo, ou seja, a virtude leva à liberdade. E eu pensei muito nisso quando escolhi sobre o que eu ia falar hoje. Virtude e liberdade. E coloquei uma palavra a mais, verdade. Verdade, porque, afinal, é a verdade que nós buscamos. E eu vou falar sobre investigação. Porque, afinal, né, Brito e Delmar, a gente era promotor criminal. Né? Então, eu tenho que falar sobre investigação. Quando o Vitor Hugo foi a Brasília e me fez o convite para eu estar aqui falando e ter o privilégio de falar sobre a perspectiva de um novo século, eu disse que não era uma tarefa fácil, que era uma empresa muito difícil. Na medida em que o século que passou foi de muitas transformações tecnológicas e deixou a todos nós muito sem causas, sendo que o século XIX foi um século de muitas causas, ao ponto que nós desembocamos hoje em alguma coisa de porquês de tanto desenvolvimento em face do ser humano perdido em um século sem virtudes, sem ilusões e, pior, sem esperança. É isso que nós vemos. O procurador-geral foi muito feliz no que ele falou hoje aqui. A meninazinha aquela não tinha esperança. O Apocalipse tão pregado, outrora, não seria a antevisão da retirada do homem do centro das coisas ou dos objetivos das engendrações do próprio homem? Tantas são as dúvidas, as perguntas, as incertezas futuras, que, repito, não é fácil planejar onde queremos chegar em face da perspectiva de um novo século. Por esta razão, é muito difícil o que eu vou tentar fazer com vocês aqui. E uma vez o Oscar Wilde disse que falar a verdade era um perigo enorme, mas eu vou correr o risco. O Ministério Público merece que a gente vá ao cerne das coisas. E eu resolvi ir à essência, que é a verdade, a virtude e a liberdade, que são os pilares que sustentam as duas causas as causas a que eu me entreguei na minha vida, que foi o Ministério Público e agora a comunicação social. E que vocês vão ver, à medida que eu vou falando, que as duas causas, no fundo, são muito parecidas. Eu tive 2 empregos na vida. Agora estou num terceiro. Né? Eu trabalhei no Ministério Público, depois fui para o PRBS e agora trabalho na Globo. Eu não tive outro emprego na vida. Nesses empregos, a causa a que eu me dedico é a mesma. E eu acredito nisso. E eu nunca deixei de acreditar. Naquele dia que eu fui entregar minha carta de demissão para o Cláudio, e foi muito difícil, foi uma conversa, quase que não teve conversa, a gente não conseguiu falar, né? Mas a minha mulher não acreditava que eu fosse fazer isso. Ela me diz até hoje, eu nunca acreditei que tu fosse fazer isso. Mas quando eu entreguei a minha carta de demissão para o Cláudio, que foi um negócio muito difícil, eu não estava me demitindo de um ideal. Eu estava saindo de uma trincheira para entrar noutra. E é por isso que eu continuo me sentindo em casa, no que eu estou falando aqui. Que espetacular entidade que é a nossa do Ministério Público.
imprescindível para a defesa dos direitos dos indivíduos e cidadãos. Justamente porque nessa perspectiva histórica de futuro, de ter o homem como centro das preocupações, podemos, na defesa dos seus mais inalienáveis direitos, garantir que ele realmente seja o centro. Não nas suas individualidades egoísticas, mas na sua essência. Vejam sob a ótica que missão pode ter os agentes do Ministério Público do século XXI, em contraposição aos dos primórdios. Nós com o povo, e aqueles de antanho com o rei, com o Estado, com a coroa, mas nós hoje com o povo. Que missão maravilhosa que nós podemos projetar para nós, para o futuro. Uma das grandes, dentre muitas virtudes da Constituição de 88, foi justamente delegar esta nobre missão ao Ministério Público de defender os direitos individuais, com a virtude da liberdade na busca da verdade, e também livre de qualquer interferência de governos ou interesses políticos. Virtude é uma palavra muito oportuna para qualificar o Ministério Público. Palavra que não encerra em si um conceito único. A definição em si mesma é perigosa. Mesmo Platão, que em Menon também não soube defini-la, percebeu que carrega um conjunto de qualidades não ensinadas, mas que podem e devem ser recordadas. Vejam o perigo. A virtude que pode ser interpretada com a capacidade de ouvir, já foi entendida como a necessidade de imposição da verdade única, pois o contrário era o vício, e este deveria ser erradicado à força. O exemplo? O regime do terror da Revolução Francesa. Virtuoso era o cidadão que denunciava o vizinho que não seguia os cânones virtuosos da Revolução. E aí vamos lembrar que, por isso, o próprio Robespierre, vamos dizer assim, perdeu a cabeça. É muito perigoso. Eu acho que o melhor conceito de virtude é o grego, tá? Que não impõe, mas que observa, e que estabelece critérios de escolha, que clarifica a vista para o exercício do poder, que retira a intolerância preconceituosa. Chegou um poeta a dizer que virtuoso é quem tem ouvidos de ouvir e dorme uma noite antes de falar sobre o que ouviu, pois quem espera duas é o sábio. Que fez o Constituinte quando atribuiu no artigo 127 da Lei Maior ao Ministério Público o munus de defender a ordem jurídica e o regime democrático? Defender a ordem jurídica e o regime democrático. A gente, às vezes, lê e relê isso, né? Eu fazia tempo que não lia. Defender a ordem jurídica e o regime democrático. Como isso é grande! Como isto é grande! Sabe o que o Constituinte fez quando delegou este munus ao Ministério Público? Ele concedeu ao Ministério Público o título de advogado de defesa da democracia. Foi isto que o Constituinte fez. Nós somos os advogados de defesa da democracia. Olha a responsabilidade que o Constituinte nos entregou. Nenhuma instituição teve tão importante conquista na Assembleia Constituinte. Isso nós sabemos. Mas qual foi a razão? Porque os representantes que lá estavam e lutaram para conseguir colocar no texto o que hoje está lá, tinham ao seu lado a virtude. E o que era a virtude? Nada buscaram para si. Para a sua corporação, para a sua instituição, mas buscaram para a sociedade. Não tinham soberba, não queriam tutelar a nação, mas defendê-la de quem queria tutelá-la. Na arena política daquela época, eram muitos os interesses em jogo, alguns menores, corporativos, outros maiores, porém indefensáveis ideologicamente porque não aceitavam que a nação fosse composta de homens e mulheres livres com livre-arbítrio. Por esta razão, queriam que o Estado continuasse sendo forte, a tutelá-los, e assim ameaçado estaria o processo democrático. Era a reação.
Pois muito bem, vencida a batalha pela democracia, ela precisava de um guardião. Ela precisava de alguém que cuidasse dela caso fosse ameaçada. Os que não a queriam, evidentemente que debandaram desta função. Os que cuidavam dos interesses menores jamais se preocuparam com isso. O Ministério Público estava lá e se alistou para esta função. E assim nasceu a instituição reinventada sob o signo da liberdade da sociedade que tanto clamava por ela. Por esta razão, o Ministério Público tanto cresceu. Não podemos nunca, jamais esquecer o signo sob o qual nascemos e o compromisso político que assumimos com a nação no processo constituinte. Esta é a nossa história. Esta é a nossa gênese. Da mesma forma, escaldado pelos anos de ditadura, o país consagrou na Carta de 1988 também o pleno exercício da liberdade de expressão, de criação artística, livre de censura de qualquer forma. O pacto político não deu a nenhum agente público o direito de decidir o que o cidadão iria ou não iria saber ou conhecer. Regras essas interpretadas recentemente pelo Supremo Tribunal Federal, quando sepultou a Lei de Imprensa de 1967, dando uma verdadeira receita de como sopesar as normas constitucionais sobre o tema. Mas tudo estava muito bonito quando se escreveu. Na prática, conviver com a liberdade, conviver com os advogados de defesa da democracia, incomoda. Incomoda muito. Então, os advogados de defesa e os arautos, ou seja, quem mostra o que fazem os advogados de defesa, começaram a serem mal vistos por quem? Pelos incomodados. Infelizmente, esses dogmas sagrados postos na Constituição, que coroou o nosso processo de redemocratização, são afrontados a todo momento por iniciativas aparentemente virtuosas. Este é o maior risco, porque quando a iniciativa ela é claramente, de fundamento obscuro, não tem dúvida nenhuma, mas às vezes ela vem travestida de virtude. Aí ela é perigosa. Na verdade, acobertam intolerância, isso foi dito aqui hoje, com muita propriedade. E muitas vezes o interesse contrariado de grupos ideológicos ou econômicos que estão incomodados. Querem fazer do direito da liberdade de expressão um vício e não uma virtude. Querem transformar a busca da verdade, ou seja, a investigação pelo Ministério Público, uma ilegalidade. Liberdade para se expressar e a busca da verdade são os caminhos que devem ser percorridos por todos. Eu não consigo entender iniciativas que restringem algo que é como a luz, quanto mais melhor. Eu não consigo entender por que restringir a capacidade de buscar a verdade. A quem pode interessar menos verdade? Quanto mais gente buscar a verdade, quanto mais instituições puderem investigar, quanto mais gente puder trazer à luz o mal feito, melhor. Por que restringir? A quem interessa? A quem interessa menos liberdade de expressão? A sociedade tem direito à verdade. Esse não é um direito de uma corporação. Esse é um direito da sociedade. O Ministério Público, assim como qualquer outro agente público, tem o dever de buscá-la. Eu não entendo, e se falou hoje aqui na PEC, que quer retirar do Ministério Público a capacidade de investigação. Eu não entendo essa PEC como tirando um direito do Ministério Público. Eu entendo essa PEC querendo tirar um dever. Restringindo a capacidade da sociedade de conhecer a verdade. É assim que isso deve ser interpretado. O Ministério Público, assim como qualquer outro agente, tem o dever de buscá-la. E triste o destino da imprensa que atenda a outro interesse que não seja o de publicá-la, em respeito ao seu público.
Se não fizer, sua morte é certa, ainda que em longo prazo, porque a doença do descrédito mata. A doença do descrédito mata a imprensa. Mas hoje, mas amanhã, daqui a pouquinho, mata. Voltando ao tema da virtude, desde os antigos filósofos gregos aos contemporâneos, o homem vem tentando qualificá-la, né? Aristóteles dizia que a virtude é a justiça é a mais completa das virtudes, e pregava que um Estado feliz tinha como por base leis virtuosas, vale dizer justas. Por essa definição, e tendo o Brasil como um exemplo de país que se quer feliz, a Constituição por si só é a maior de todas as leis virtuosas. Ela é a garantidora das liberdades, da democracia e da justiça social. Será que o ideal que embalou os constituintes que sonhavam o Brasil, espelhado no pacto político pós-ditadura, imaginavam o Brasil um país perfeito? Queriam o Brasil um país completamente perfeito? Ou um país justo e feliz? Porque necessariamente não são a mesma coisa. Principalmente em se tratando de Brasil. A Constituição de 88 não é perfeita. Ela própria o confessa ao admitir a reforma, discursou o Dr. Ulisses Guimarães no momento histórico da promulgação. Este reconhecimento da falibilidade humana, e mesmo da limitação que temos, é um bom começo para a harmonia social. Digamos que tenha sido uma grande virtude dos próprios constituintes reconhecer a sua própria falibilidade. Munidos de coragem, a virtude necessária àquele momento transformador, homens e mulheres devolveram à Constituição cidadã o direito à liberdade de expressão, fortaleceram as instituições democráticas e devolveram também ao cidadão o seu poder de escolher a liberdade de decidir como viver. Os direitos individuais e a justiça garantidos pela Carta Magna, há muito esquecidos, encobertos pelos tempos escuros da ditadura, também aproximaram a lei máxima do Brasil da tão almejada pela virtuosa de Aristóteles. Aqueles que não se conformaram com a derrota do processo democrático, da Constituinte, continuaram tentando. Buscam engendrar leis que tentam tutelar o cidadão, já liberto das amarras autoritárias da ditadura e pleno de autodeterminação. Dentre essas tentativas, estão as que querem que o Estado decida pelo indivíduo o que comer, o que, quando ver, o que ouvir, o que ler e até mesmo o que falar. O grau de intolerância parece zombar das qualificações da nossa sociedade quando tenta maquiar até obras de Monteiro Lobato, ação felizmente impedida pelo bom senso governante. Tais arautos tratam o cidadão como um hipossuficiente, como se nada pudesse decidir. Pode apenas decidir quem vai governar a nação em todos os seus níveis. Quanto ao mais, deve deixar ao Estado, ou seja, a estes governantes, as demais decisões sobre a sua vida. Fazendo um parêntese, o jornal de hoje publica uma coisa muito interessante. A história de uma mãe virtuosa, indignada com a pornografia na biblioteca da escola, e ela pede a uma autoridade que sejam retirados pornográficos que podem ser lidos pelos seus filhos. Muito bem. Sabem que história é esta? Esta história está publicada num livro que está sendo lançado. É a história de uma senhora que escreveu uma carta ao então ministro Armando Falcão, pedindo que retirassem da biblioteca os livros pornográficos Dona Flor e seus dois maridos e Menino de Engenho de José Lins do Rego. Depende de quem julga e depende para quem se manda. É um perigo. Por trás dessas supostas propostas virtuosas está, na verdade, a retomada de um Estado que busca ser mais forte do que a liberdade de escolha, deixando apenas ao governado o direito de chancelar os governantes. Não nos esqueçamos de uma coisa. Durante a ditadura militar tinha eleições. Nunca deixou de ter eleições. Se elegia deputado, senador, prefeito, vereador. O governo era formalmente legítimo. Era eleito. Na Venezuela também é. Nos dias de hoje,
sob o véu do culto à virtude, aparente e não real, nós não teríamos a Amélia do Ataúfo Alves, nem as marchinhas do Lamartine Babo e as músicas do Ari Barroso saíam pela metade. Metade do repertório não saía. O bom humor brasileiro passa a dar lugar, paulatinamente, a uma coisa taciturna, que não tem nada a ver conosco. Nesses momentos extremos em que a sociedade começa a ter o Estado interferindo em seu livre-arbítrio de tal maneira, é que o Ministério Público, como advogado de defesa da democracia, cabe também agir, pois não há dúvida de que lado tem que ficar. Reitero que, desde a redemocratização, os brasileiros não adquiriram apenas o poder do voto e da escolha consciente de seus representantes no Congresso Nacional ou do Poder Executivo. Se somos democratas de verdade, temos que ter fé de que o povo brasileiro desenvolveu vontade própria e confiança em suas escolhas, sem precisar que o Estado determine como elas devem ser regidas. Ou achamos que somente a elite tem esse discernimento? O povo talvez devesse ser tutelado por quem tem a capacidade de fazer as escolhas corretas por ele. Essa era a base do discurso da ditadura. E aqui eu vou repetir de novo, doutor Ulisses, se me permitem, o que ele dizia em relação à ditadura. Da ditadura temos ódio e nojo. Pois bem, mais do que nunca, graças à enxurrada de informações e meios de acesso a elas, o povo hoje é o real detentor do poder. Eu não tenho dúvida disso. A imprensa, dada a multiplicidade de meios de comunicação ao fenômeno da internet, é mais uma fonte de informação, mas não é a única fonte. Na verdade, a credibilidade dos meios de comunicação será o grande ativo do futuro em um mercado onde só os virtuosos sobreviverão. Hoje em dia, o editor que pensa que tem o controle da informação é um imbecil. Ninguém tem mais o controle da informação. A informação é commodity. Qualquer informação está aí à disposição de todo mundo. Os meios de comunicação têm, na verdade, que buscar a verdade, apurar as informações com credibilidade, checando-as, empacotando-as, para entregar ao público leitor, internauta, telespectador ou ouvinte da forma mais adequada possível. O compromisso com a veracidade das informações deve fazer da imprensa uma fonte confiável. Mas não é a única fonte. Quanto ao Ministério Público, diante dessa nova sociedade, tem o dever ainda maior de proteger os direitos a essas novas conquistas. Mas, para isso, precisa de suas funções constitucionais preservadas. Muito preservadas. Crer que os cidadãos precisam de tutela do Estado é não perceber que as virtudes que movem as nossas instituições e seus membros são as mesmas que movem a sociedade. Se nós somos virtuosos, Ministério Público, meios de comunicação, nós temos as mesmas virtudes da sociedade. A sociedade não tem virtudes diversas das nossas. Nós temos que crer nisso. Senão, as nossas premissas de virtudes institucionais serão falsas. Por quê? Os bons, os justos, os prudentes, os corajosos estão nos três poderes, no Ministério Público, na imprensa, mas principalmente no povo, que ao fim e ao cabo é o formador de tudo, inclusive de todos nós. Todas essas tentativas de suprimir os direitos antagonizam com os discursos libertários que nos orgulharam em 88 e nos fazem ficar alertas quando deveríamos apenas acreditar que com a Constituição Cidadã estaríamos garantidos. Contudo, o trabalho incansável e diário do Ministério Público, que deveria ser vigilante em defesa dos cidadãos, precisa se voltar para a própria defesa, evitando que contra ele também recaiam tentativas de sequestro das funções a ele delegadas. Neste momento de observância, os meios de comunicação têm papel fundamental de dar publicidade a qualquer tentativa que possa tentar reduzir os poderes do Ministério Público. Por exemplo, recentemente, em editorial do jornal O Globo, do dia 15 de julho passado, tomamos posição contra a proposta de emenda constitucional que retira os poderes do Ministério Público do seu poder investigatório. Eu estou trabalhando, doutor Eduardo de Lima Veiga. Tá? Muito obrigado. A classe agradece.
O ponto de convergência entre as duas instituições está nas garantias constitucionais de liberdade de expressão e atuação. Ambos buscam, por meio de suas próprias virtudes, a mesma coisa: a verdade. Nós não buscamos coisa diferente. Nós buscamos a verdade. E o que os incomodados que nós incomodamos querem é impedir que nós cheguemos ao nosso desiderato comum, a verdade. Limitar a atuação de um ou de outro é contribuir para a impunidade e arbitrariedades. É plantar a semente da erva daninha que pode acabar com as instituições democráticas. Porque o alvo, provavelmente, não sejamos nós. O alvo é muito maior. O alvo é a própria democracia. Eu vou encerrar, meus queridos amigos, citando novamente o Dr. Ulisses Guimarães, no seu discurso de promulgação da Constituição Federal de 1988. Porque ela é a nossa trincheira. De todos nós. O Dr. Ulisses disse o seguinte: quanto a ela, discordar sim, divergir sim, descumprir jamais, afrontá-la nunca. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Pois, meus colegas, investiguem sim e processem sim os traidores da Constituição. Nós, dos meios de comunicação, vamos mostrar aos traidores que vocês investigarem e processarem ao Brasil. Muito obrigado. Nossos agradecimentos ao Dr. Paulo Ricardo Tonê Camargo por sua participação e apresentação na abertura do evento.